tudo bom? Vamos falar hoje sobre celebrantes de casamento. Então, é importante que os noivos conheçam diversos celebrantes. Vão até o local que eles trabalham, vão até os templos que eles trabalham, assistam a uma celebração, a uma cerimônia, seja na igreja deles. É importante um casamento, né? Não adianta ser uma celebração normal de um domingo para todos os fiéis, não é isso que eu tô falando, tá? Então, quem vocês escolherem para celebrar o casamento, vocês vão conhecer o trabalho dele. Tem que ter uma afinidade muito grande, um carisma assim, sem medida. Tem que ser aquela pessoa que você goste de tudo que ela fale bem, que ela não invente, que ela não venha falar falhas de noivo na vida dele, falhas da noiva. Eu já vi muitos fazerem isso, entendeu? Eu já vi celebrantes perguntarem se alguém gostaria de contar alguma coisa. Não tem que fazer nada disso. O celebrante tem que se manter na posição dele, manter a compostura e ficar focado dentro do casal. Então vocês gostaram, vocês conheceram assim, no mínimo tem que conhecer uns 5. Aí vocês gostaram de um deles, acharam ele carismático e tal, marquem uma reunião com ele e batam um papo com ele. É importante falar sobre vocês, como vocês se conheceram, como é que foi, isso foi um momento muito interessante, isso foi um momento amoroso. Contem algumas coisas para ele e ele falar sobre isso tem tudo a ver na celebração de casamento. Tem muitas pessoas que falam os votos lendo. Eu não sou muito a favor. Eu acho que o coração ele fala muito mais, com muito mais pureza e amor do que aquilo que nós escrevemos no papel. Eu gosto de coisas improvisadas. Mas se vocês acharem que vocês não estão em condições emocionais para falarem naquele momento o compromisso do casamento, fiquem à vontade para escrever. Em um papel bonito, de preferência que tenha um verso bonito, porque o verso do papel vai sair na filmagem. O que você está lendo pode ter até garranchos, pode ter até rabiscos, que não sairá na gravação, né, no vídeo. Então é importante isso. E importante, assim, mais ainda, é conversar com o celebrante e falar para ele, não fazer uma celebração grande, que ela fique entre 20 a 30 minutos. Tem alguns que falam assim, eu falo 1 hora. Deus, Pai, é muita coisa. O público dispersa, o público não gosta disso, não gosta mesmo. Ele começa a dispersar, e se o público começar a dispersar, perdeu toda a graça da cerimônia religiosa, que é o momento, eu sempre falo, para mim, o momento mais importante do casamento é a celebração religiosa, celebração civil, celebração de uma celebrante civil. É o momento para mim mais importante, é o que vai marcar mais para nossa vida toda, porque festa, recepção, embora seja do casamento de vocês, é muito parecida com diversas outras recepções, mas celebração de casamento tem que mexer, tem que emocionar. Para mim, eu sempre falo, tem que ter emoção, tanto com as músicas quanto com o celebrante. E aí, se vocês forem católicos, geralmente nós temos aquela vozinha que ela fica chateada de você botar um pastor vestido de terno e tal e fugir à religião católica. Mas muitos celebrantes, muito mesmo, têm roupas belíssimas, como até parece bem próximas a padre. Muito bem. A presbiteriana, então, tem trajes lindíssimos. Quando eu fiz a celebração do meu casamento, eu tinha uma tia bem idosa que ela era mega católica. E ela não admitiria de jeito nenhum que eu casasse com um celebrante que não fosse católico. Só que eu era divorciada, e nós divorciados, infelizmente, não temos o prazer de ter uma bênção católica. Então eu contratei um celebrante presbiteriano. O traje dele era lindíssimo, era branco com dourado, lindíssimo. Eu amo dourado, né? Até no celebrante tem que ter dourado. E ele estava lindo. Eu coloquei a imagem da minha madrinha de nome, que é Nossa Senhora de Fátima, sobre o altar. Eu pedi que rezasse o Pai Nosso. E aí, ao final da celebração, minha tia veio correndo, me abraçou, me beijou e falou: que padre maravilhoso, você não poderia ter escolhido um padre melhor.
Eu deixei como estava, porque eu sabia que ali presente todos os idosos iam achar que ele era padre. Para os meus pais, eu não enganei, eu falei a verdade. Meus pais sabiam a verdade. Mas para os demais convidados, eu não falei absolutamente nada. Deixei como estava e fluiu maravilhosamente. Foi muito, muito, muito emocionante tudo que eu quis fazer para emocionar meu pai, minha mãe, com a Nossa Senhora de Fátima, para emocionar todos ali presentes com as músicas. Como eu falei com vocês, eu contratei um coral com 18 componentes, 8 cantores líricos, né, entre sopranos e tenores e sopranos. Foi belíssima a minha cerimônia. Foi na Vila Cabral, como eu já comentei tudo isso com vocês. Estou só repetindo, tá? Então é importante tudo isso se encaixar. A celebração, ela tem que ter um tempo certo. Porque tem crianças no local, elas começam a ficar incomodadas com o tempo, às vezes tá verão, incomodadas com traje, sentindo calor, bebezinho, e aquele clima assim de incômodo começa a atrapalhar a cerimônia, a celebração, seja ela qual for a religião, porque começam a chorar. E é importante os convidados saberem, quando a criança começar a chorar, se retirem um pouquinho, dê uma voltinha lá fora, e voltem depois que ela se acalmar, porque isso interfere na filmagem. Eu sei que eu não deveria nem estar falando isso, mas como eu falo abertamente com vocês, como eu falo sinceramente, claramente com vocês, então eu falo para os noivos, para os profissionais e falo também para os convidados. E não é nada agressivo eu falar isso, porque se eu também tivesse meu bebê naquele momento, como eu já tive meu bebê, eu me retiraria, e para não atrapalhar. Então, isso é um item importante. Eu fiz um casamento que na hora da celebração não chegou o celebrante contratado, eu fiquei bastante chateado. O noivo que estava comigo também ficou chateado. E eu questionei o celebrante: quem é o senhor? Eu vim representar o fulano de tal. Eu falei: mas o senhor é celebrante? Ele falou: eu sou. Mas você pode me ensinar a fazer a cerimônia religiosa do casamento, a celebração, como será aqui? Seria numa casa de festas. Aí eu falei: mas o senhor não disse que o senhor é celebrante e o senhor não sabe celebrar um casamento? Não, eu não sei celebrar um casamento. Então ele estava com um notebook, um tablet, e ali estava escrito tudo que ele tinha que fazer, porque quem iria fazer foi fazer uma outra celebração com preço maior. Isso é uma falta de ética total da pessoa, sabe? Uma falta de respeito total da pessoa, uma falta de ética, uma falta... Nossa, eu não sei mais nem dizer o que, senão eu vou acabar falando besteira. Eu fiquei muito chateada, o noivo também ficou. Então ali no tablet dele eu passei todo o momento que era o acontecimento de uma cerimônia, cada passo da cerimônia. Quando chegou na hora das alianças, o beijo ele esqueceu. Então eu estava atrás dos noivos e fiz sinal para ele, botando a mão assim na boca, e ele se tocou e falou: agora os noivos podem se beijar. E correu bem na medida do possível. Nós que conhecemos bem o caminho da celebração, nós sabemos que não foi tão emocionante, e a noiva também ficou bastante chateada. Então, vê se o celebrante faz um contrato com vocês, se rege um contrato, para que isso não aconteça mais, porque a partir daquele dia eu fiquei muito temerosa com essa troca, porque, gente, você trocar por dinheiro, eu chamo isso de ganância. Eu acho que o profissionalismo ele vem muito antes da ganância. Sobre a ética eu nem falo, a ética vem em primeiro lugar em tudo, né? Bem, hoje nós falamos sobre celebração de casamento, que é muito importante vocês seguirem essas noções do que eu estou passando para vocês, seguirem tudo esses pontos que eu estou graduando para vocês, que eu estou pontuando para vocês não errarem. E vamos ao nosso próximo assunto, para o nosso YouTube, Hora do Buquê. Vão lá, dê o joinha, curtam e até breve.